Olá, amigos, sejam todos bem-vindos à comemoração dos 162 anos de O Livro dos Médiuns. O evento é uma iniciativa da Federação Espírita do Maranhão, a FEMAR. O objetivo do evento é abordar a temática Por que e para que estudar o Livro dos Médiuns, obra que integra o Pentateuco da codificação de Allan Kardec. A nossa convidada é Cristina Pires, secretária adjunta da Comissão Regional Nordeste da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Faremos agora uma leitura edificante para harmonizar esse momento tão relevante para o movimento espírita. E aí faremos uma leitura do capítulo 28 do Evangelho, item 9. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir o segredo da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis ao homem. E assim, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus que nos oriente e que inspire a nossa irmã Cristina, o nosso irmão Fábio, que estarão todos conosco para fazer a explanação em comemoração aos 162 anos de O Livro dos Médiuns, esse nosso amigo que nos instrui sempre no estudo e na prática da mediunidade, fazendo assim nos trazer a lembrança na nossa consciência os ensinamentos de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. E assim, amigo Jesus, nós te agradecemos e que os benfeitores espirituais nos abençoem, para que neste momento possamos assim iniciar o nosso trabalho comemorativo a esse nosso grande amigo, o Livro dos Médiuns. Que assim seja. Agora vamos convidar Fábio de Carvalho, presidente da FEMAR, Federação Espírita do Maranhão, e secretário da Comissão Regional Nordeste, para uma breve fala de acolhida. Minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta live comemorativa dos 162 anos de O Livro dos Médiuns. Essa obra que é um grande paradigma para os estudos a respeito da natureza espiritual. Eu costumo, inclusive, lembrar, trazendo a lume o mito da caverna, que o Livro dos Médiuns é esse amigo que vem nos falar da vida fora da caverna a que estamos jungidos, porque nos mostra as verdades que acontecem, que existem fora da realidade material que nós conhecemos, e nos mostra aquilo que realmente somos, de onde viemos, para onde vamos, e nos explica a funcionalidade destas relações entre o mundo espiritual e o mundo material, dando-nos maior sentido de vida. E é por isso que toda homenagem, toda memória que trazemos da primeira publicação desta obra fenomenal é de suma importância para estimularmos o estudo e o conhecimento de O Livro dos Médiuns, desta obra que trata não só como um guia de evocadores e médiuns, mas de uma obra que trata de fato da vida,
das relações dos espíritos uns com os outros, estejam eles encarnados ou desencarnados. Espero que todos aproveitem bem este momento, porque ele foi feito e ele está sendo feito para você. Uma boa live e sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos agora ouvir uma música bem interessante que aborda a mediunidade, tema da nossa comemoração. O nome da música é O Livro dos Médiuns. Uma música interessante e que nos mostra de uma forma bem suave como surgiu o Livro dos Médiuns. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto. Ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. A partir da reflexão que a música nos trouxe, vamos falar um pouco da nossa convidada Cristina Pires. Cristina Pires é secretária adjunta da Comissão Regional Nordeste da Federação Espírita Brasileira, vice-presidente da Federação Espírita de Pernambuco e trabalha há 30 anos como voluntária no movimento espírita brasileiro, tanto como local das atividades federativas, como em todo o movimento espírita. Vamos iniciar o nosso diálogo com Cristina sobre essa obra tão relevante para compreendermos as dimensões da vida, o Livro dos Médiuns. Cristina nos fala um pouco sobre o significado desta obra para o pensamento espírita. Olá, amigos do Maranhão, da Federação Espírita do Maranhão. Recebam todos um abraço amigo da família espírita pernambucana. É sempre uma alegria estar com vocês. Saudades daquele tempo em que estávamos juntos, mais de uma vez. Mas esses dias voltarão com certeza e nos reencontraremos. Fiquei muito feliz e a minha gratidão é imensa pelo convite recebido para conversar um pouquinho sobre esse livro que tem norteado nossas vidas
e que a cada vez que a estudamos, nós percebemos que compreendemos um pouquinho mais. Então, falar sobre o Livro dos Médiuns é sempre uma alegria imensa. E a gente gostaria de compartilhar essa alegria com vocês, hoje, amanhã, em todos os momentos em que forem possíveis. Por que e para que estudar o Livro dos Médiuns? A gente falando um pouquinho do nosso entendimento, da evolução do nosso entendimento do Livro dos Médiuns, há não muito tempo atrás, nós imaginávamos que o Livro dos Médiuns era somente aquele guia para os evocadores, era necessário apenas para os médiuns ostensivos, aqueles que tinham o compromisso com a reunião mediúnica. À medida que o nosso entendimento vai aprofundando, vai aprimorando, a gente começa a perceber que o Livro dos Médiuns é para a vida. Não é aquele livro para a gente estudar somente se a gente for médium ostensivo. Não é aquele livro que é útil apenas para quem está numa reunião mediúnica. À medida que a gente vai compreendendo mais e melhor esta obra magistral, a gente vê o quanto interfere na nossa vida o estudo dessa obra. Kardec começa logo na folha de rosto nos dizendo que é o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que a gente pode encontrar na prática do espiritismo. Por que ele já nos diz isso na entrada? Para nos alertar que os meios de comunicação são vários, mas o nosso entendimento precisa ir se aprofundando. Então, lá na introdução, que eu gosto sempre de lembrar que essa introdução é riquíssima, ele diz que se dirige a todos os que veem no Espiritismo um objetivo sério, que compreende a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. E ele vai dividir esse livro, além da introdução, em duas partes. Na primeira parte, ele fala das noções preliminares, de fundamental importância para a gente compreender o mecanismo das comunicações. Se a gente não compreende o que ele traz na primeira parte, vamos ver, quando ele diz assim, credes em Deus, ele diz com todas as letras. Se a gente faz essas perguntas, crê em Deus, credes que tendes uma alma, credes na sobrevivência da alma após a morte, e a pessoa responde que não, essa pessoa ainda não está pronta para entender esse mecanismo das comunicações. Essa pessoa diz, não sei, talvez. Essa pessoa está em busca de algo, mas ainda não está pronta para compreender todo esse mecanismo, toda a sublimidade das comunicações com o mundo invisível. Mas se a gente responde que sim, que a gente crê em Deus, sem dúvida alguma, que a gente sabe que é uma alma, não é que a gente tem uma alma, a gente é um espírito. A gente é espírito que tem um corpo. E se a gente sabe que a gente pode se comunicar sempre, esse caminho já está pronto. Mas para a gente chegar nesse estágio, é um longo caminho a percorrer. E é isso que a obra nos conduz, ao entendimento da vida, ao conhecimento de nós mesmos, a entender que os fenômenos mediúnicos, dito mediúnicos, eles não são maravilhosos, nem são sobrenaturais. Eles fazem parte da vida. Então, por que estudar o Livro dos Médiuns? Porque ele vai nos ajudar a construir o nosso progresso espiritual. Para que estudar o Livro dos Médiuns? Para que essa construção do nosso progresso espiritual, da nossa felicidade,
ela seja mais consciente, mais lúcida, que o caminho seja mais suave. A gente precisa escolher o caminho da porta estreita todo dia. Muitos de nós ainda têm receio, têm medo, se encanta com a porta larga, se encontra com as ilusões transitórias, com as facilidades, com as alegrias passageiras. E quando a gente pega uma obra como essa, a gente entende. Lá na primeira parte ainda, Kardec diz assim para a gente: aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. E que, já lá no capítulo 27, ele diz que os espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não nos das honras e das riquezas, nem vem para atender as vossas paixões mesquinhas. Que o papel desses nossos irmãos que querem de fato nos ajudar não consiste em nos informar sobre as coisas deste mundo, mas em nos guiar com segurança para a vida futura. Então, mediunidade, ela acontece com todos nós, de forma ostensiva ou não. E se a gente quer entender como é que a gente se comunica com o mundo espiritual, como é que a gente pode estabelecer relações de amizade com os espíritos que realmente podem nos ajudar, querem nos ajudar, que têm afeição conosco. Como a gente pode também reatar relações de amizade com aqueles com quem nos desentendemos no passado. Compreender como é que eles são, porque eles ficaram magoados, porque eles procuram, às vezes, nos atrapalhar. Vamos estudar o Livro dos Médiuns, que é um livro para a vida, completamente atual, necessário para nos ajudar nesse caminho para ser feliz. Então, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar dos nossos afetos, vamos cuidar dos nossos desafetos. Para quê? Para a gente poder voltar para casa quando chegar a hora, de consciência tranquila, por termos cumprido os compromissos assumidos, por podermos olhar para trás e dizer: eu venci a mim mesmo, eu consegui me tornar um pouquinho melhor. E que esse livro, que há 162 anos nos ilumina o caminho, possa ser esse companheiro diário, possa ser nosso livro de cabeceira, nos ajudando sempre a nos tornarmos melhores. Que é para isso que a gente estuda o Livro dos Médiuns. Como? Todo dia. Todo dia, porque é um livro de vida, para a vida, com vida. E ele só faz nos ajudar, junto com as outras obras da codificação. Com a Gênese, completou 155 anos, há poucos dias, que tem trabalhos interessantíssimos também sobre mediunidade, sobre fluidos, sobre como se estabelecem essas comunicações. Um aprofundamento que Kardec nos traz no livro A Gênese. O Evangelho, esse guia para as nossas vidas, dos nossos compromissos éticos, morais com todos nós, do Livro dos Espíritos, Livro de Todos Nós, o Céu e o Inferno, todos, obras póstumas, todos. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é uma alegria conversar com vocês sobre esse livro, uma alegria muito maior do que cabem nas minhas palavras. Bom, amigos, vamos agora às perguntas enviadas pelos nossos participantes, né? Fazendo as perguntas, iniciando agora as perguntas feitas pela área da família que nós recebemos. Cris, a área da família fez a seguinte pergunta: como as informações
e a compreensão da obra O Livro dos Médiuns pode auxiliar na conquista do equilíbrio nas famílias na Terra. Como eu falei há pouco, o Livro dos Médiuns é um livro para a vida. Se é um livro para a vida, ele nos ajuda a entender o outro, não só o que está desencarnado, ou nas comunicações com os desencarnados, mas ele nos ajuda a compreender a comunicação com nós que estamos no mundo das formas. Então, esse livro vai nos ajudar a entender que as nossas famílias, nas nossas famílias estão espíritos, que são afetos queridos, que já caminham conosco em muitas encarnações, mas nos ajuda a entender também que no seio da nossa família pode ter aquele com quem nós nos desentendemos e nos comprometemos com o auxílio. Então, à medida que a gente entende esse relacionamento entre os espíritos, a gente começa a entender que não faz muita diferença se o nosso relacionamento está com os desencarnados ou com os encarnados. Então, conhecer o Livro dos Médiuns para as nossas famílias é de fundamental importância. Isso é um dos vieses. Fabinho talvez possa colocar outro viés, outra abordagem. Sim, minha amiga, esse é o ponto fulcral. Poderíamos acrescentar que, à medida que o Livro dos Médiuns nos apresenta a realidade espiritual que participa diretamente das nossas relações, nós compreendemos que o conceito de família se amplia, ao ponto de Allan Kardec nos trazer uma expressão muito interessante, que é a dos espíritos familiares. Espíritos estes que confabulam conosco, que estão presentes em nossas relações, intuindo-nos, inspirando-nos, mas também a presença de guias espirituais que nos trazem na condição de mentores, de anjos de guarda, verdadeiras inspirações quanto ao nosso comportamento, à nossa postura perante os conflitos familiares, as relações com a esposa, as relações com os filhos, a relação com a família extensa, mas também compreender que as nossas relações familiares, a maioria delas tem origem no passado, tem origem em outras encarnações. E muitos desses espíritos que compartilharam conosco do palco existencial em outras oportunidades, agora pretéritas, muitos deles estão no mundo espiritual. Alguns com ânimo de vingança, outros com ânimo de sucesso, de nos ver alçando grandes voos em nossas empreitadas na Terra. E todas essas relações fazem parte da família. E compreender isso por meio do Livro dos Médiuns é também saber como lidar melhor com os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Gostei muito, Fábio, quando você ampliou o conceito de família. Eu falei da família no mundo material. Você ampliou, como Kardec nos traz tão bem, o conceito da família universal. E que continuamos todos juntos. Alguns no mundo espiritual, outros no mundo material. Mas é muito importante que o Livro dos Médiuns nos traz esse entendimento de que esses laços, ele não se desfaz. Eles não se acabam porque estamos no mundo espiritual ou no mundo material. E quando Jesus nos pede para reconciliar enquanto estamos a caminho, não importa se estamos em planos diferentes, mas o importante é que estamos juntos e precisamos dessa reconciliação. E o Livro dos Médiuns nos ajuda a entender muito bem essa questão. Perfeito. Obrigada, Cristina. Obrigado, Fábio. Agora vamos para a pergunta feita pela área de promoção social, encaminhada pela coordenadora. A pergunta é o seguinte:
como o Livro dos Médiuns pode ajudar quem tem manifestação mediúnica ostensiva a se apresentar em sociedade, sem sofrer constrangimento e preconceitos? Muito interessante essa pergunta. Gostei muito quando eu li. Interessantíssimo. Muito. Porque nós recebemos nas nossas casas espíritas muitas pessoas com esse tipo de dificuldade. Muitas pessoas, às vezes, oriundas de outros segmentos religiosos, cristãos também, ou não, porque a mediunidade, como acontece em qualquer lugar, qualquer hora, com qualquer pessoa, ela simplesmente acontece. Então, para a pessoa não se sentir constrangida na sociedade, nós convidamos quem nos procura na casa espírita a conhecer o que é a mediunidade. Quando Jesus diz para a gente que conhecendo a verdade a gente se liberta, a gente conhecendo a mediunidade, os mecanismos da mediunidade, os porquês da mediunidade, certamente a gente vai assumir o protagonismo da nossa encarnação. E a gente vai deixar de fazer a vontade apenas daquele espírito ou aqueles espíritos que, de alguma forma, querem nos constranger publicamente. Mas isso, a gente não vai simplesmente dizer para o espírito, você vai embora, como no passado nós já imaginávamos, ou já imaginamos que poderia ser assim. Nós não temos autoridade sobre o outro, mas nós podemos mostrar para a pessoa que tem essa mediunidade ostensiva, que ela pode sim, se tiver o compromisso mediúnico, ela educa e ela controla seu próprio corpo, seu instrumento de trabalho. Se isso aí for uma prova, a gente consegue, conversando com esse espírito, conduzi-lo a outros pensamentos, a outras atitudes, e essa pessoa se comprometendo com o bem, provavelmente não vai se sentir mais constrangida em público. Então, o Livro dos Médiuns pode ajudar, sim, e muito, qualquer pessoa que sinta a presença dos espíritos, que escute, que veja, ou simplesmente sinta a presença. E que, principalmente aquelas que têm a mediunidade ostensiva e que se sentem constrangidas em público a isso. Pode ser no meio de transporte, pode ser no supermercado, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na família, em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, o Livro dos Médiuns vai ajudar o médium a ter controle, a ter autonomia sobre si mesmo e a saber como se comunicar com esses nossos irmãos. Não sei se eu consegui responder a pergunta para quem fez, né, para a promoção social. E é interessante, Cris, essa tua fala, de fato, ela foi muito precisa, há muita propriedade nela, porque o Livro dos Médiuns nos faculta conhecer como o mundo funciona, especialmente o mundo das relações com aquilo que está fora da caverna que acreditamos ser a única realidade da vida. E no momento em que a doutrina espírita nos permite conhecer pelo Livro dos Médiuns o mundo espiritual e essas relações, ela, por conseguinte, nos permite também o autoconhecimento. E nesse mergulhar sobre nós mesmos, sobre o sentido agora da existência, considerando que os espíritos, eles permanecem mesmo após o fenômeno físico da morte, e conosco podem se relacionar, mas também descobrindo as nossas potencialidades de vontade, de pensamento, aqui potencializadas pela lei do progresso, onde a nossa vontade
de encontrar felicidade vai naturalmente se ampliando. Tudo isso vai nos permitindo ter um domínio sobre nós mesmos e saber como estabelecer a relação com os espíritos que ora nos constrangem, mas que, neste conhecimento, não irão fazê-lo no futuro, porque agora nós estamos no domínio de nós mesmos e conhecemos como as relações, os fenômenos mediúnicos, eles acontecem, eles se operam. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, caminhando com as nossas perguntas dos nossos amigos coordenadores, eu tenho uma pergunta aqui, uma não, duas, da área de atendimento fraterno. Muito interessante. A primeira diz o seguinte, são duas perguntas. Para fazer o atendimento fraterno, o médium deve estar em transe? Outra, é uma situação assim bem interessante. Fui a um atendimento e o trabalhador espírita disse que eu deveria desenvolver a mediunidade. Fiquei assustada. Sou obrigada a isso? Bem, vamos responder por partes. Isso. Eu sou muitas vezes econômica nas palavras. A primeira pergunta. Para fazer atendimento fraterno, o médium deve estar em transe? Não. Ponto. Os espíritos, às vezes, nos dão algumas respostas assim ao Livro dos Espíritos. Mas a gente coloca por quê? No atendimento fraterno, a gente precisa estar em vigília. Isso não quer dizer que não estejamos sendo assistidos pela equipe espiritual da casa, pela equipe responsável pelo treinamento, pelo atendimento. O atendente fraterno, ele precisa estabelecer um diálogo com o encarnado, mesmo sabendo que tem um desencarnado junto do encarnado, que pode estar constrangendo algumas situações. A mediunidade que se estabelece aí, a relação do atendente com a espiritualidade amiga, é aquela mediunidade intuitiva. Por isso que ele precisa do preparo, precisa da prece, mas ele não pode estar em transe, porque no transe ele pode perder, mesmo que seja momentaneamente, esse contato com o encarnado. E não perceber algumas situações que possam dificultar o principal no atendimento fraterno, que é atender aquele espírito que está em sofrimento. Eu vou dizer na fala de Kardec, aquela alma que está em sofrimento, porque é o espírito encarnado. O desencarnado vai ser atendido pela equipe espiritual. E o atendente fraterno não deve estar em transe. Mesmo que ele seja médio ostensivo, no outro dia, na reunião mediúnica, mas no atendimento fraterno, ele precisa estar muito lúcido, com seu animismo pronto para qualquer necessidade. Agora, a segunda pergunta, que foi um trabalhador, foi para o atendimento fraterno e disse que deveria ser a mediunidade, como é? Desenvolver a mediunidade. Isso. Para poder trabalhar. Fiquei assustada. Sou obrigada a isso, a desenvolver a mediunidade? Outra resposta, não, ponto. Agora, para você ser um voluntário na casa espírita, você precisa estudar, sim. Estudar o quê? Doutrina espírita, como base, mas estudar a vida como um todo. Porque o atendente fraterno, o voluntário da casa espírita, não é alguém dissociado do que acontece com a vida. Senão, como é que a gente vai ajudar o outro? Já imaginou o atendente fraterno que chega alguém com alguma dificuldade, vamos dizer, um caso muito, muito sério, muito grave, quando chega, de um suicida em potencial, com ideação suicida. Se a gente não entende o que acontece na vida de relação, como um todo,
para demover essa criatura, esse irmão nosso, dessa ideação suicida, não é? A gente não pode ficar falando somente que ele não pode fazer isso, que é grave, que é a maior agressão às leis divinas. A gente tem que encontrar nele algo que o chame, que desperte essa vontade de viver e que o tire dessa dificuldade tão grande. Então, conhecer a doutrina espírita, com certeza, mas ter vontade de se conhecer e conhecer a vida. Porque se você é uma pessoa que não tem condições de atender uma pessoa com ideação suicida, então você vai ser um ótimo aplicador de passe, você vai ser um ótimo, assim, auxiliar na promoção social, um facilitador do grupo de estudo, mas você não vai ser um atendente fraterno, você não vai ter uma reunião mediúnica. Então precisa desse preparo todo, desse carinho todo da equipe, da casa, que você entenda isso. Obrigada, Cris. Fabinho, com certeza você vai ter uma abordagem. Sem complementos, minha querida Cris. Eu só seria repetitivo se eu falasse. Ô, meu amigo, isso é carinho, senhor. Bom, então, vamos fazer a pergunta da área de estudo, que é muito interessante. A área de estudo pergunta o seguinte: qual o melhor método de estudo de um livro dos médiuns, visando sua integral aplicação nas reuniões mediúnicas? Muito interessante, muito boa essa pergunta também, muito bem formulada. E interessante, assim, a gente pode até separar em duas. Qual o melhor método de estudo de livro dos médiuns? Agora eu vou fazer feito os nossos irmãos mineirinhos, no miudinho. Né? Os nossos irmãos de Minas, eles gostam de estudar e falam muito do Evangelho, sobretudo, né? Do miudinho, sei lá, Por quê? Porque é um livro que a gente precisa estudar continuamente, com muita atenção, e sem parar. Vai ser um estudo continuado, porque cada vez que você estuda, um pouquinho mais. Todos nós, quando chegamos a cada estudo, a gente é orientado a fazer o Evangelho no lar. Aí alguns perguntam, não, mas a gente já fez, já leu todo o Evangelho. Mas cada vez que você lê uma lição do Evangelho, você entende um pouquinho mais. A lição que Rodolfo, você que está em condições de aprender mais um pouquinho. O mesmo se dá com o estudo do livro dos médiuns. Então, quando eles perguntam qual o melhor método de estudo, é um método sistemático, dedicado. Todo o livro, desde a introdução até o vocabulário lá no capítulo. Todo ele. Mas aí depois ele diz assim, mas visando, não é só estudar o livro dos médiuns para entender a vida, visando sua integral aplicação nas reuniões mediúnicas. Aí você entende bem o que é mediunidade. Você sabe o que é mediunidade com Jesus. E você aí vai, na segunda parte do livro dos médiuns, entender o mecanismo da mediunidade. Como é que se estabelecem essas relações com o mundo espiritual de forma ostensiva. O livro dos médiuns como todo nos ajuda a estabelecer relações contínuas com o mundo invisível. Porque Kardec diz, no Livro dos Espíritos, que eles estão junto conosco em toda parte. Paulo de Tarso já disse que nós temos uma nuvem de testemunhas sempre. Então, o livro dos médiuns, se eu sou médium ostensivo, se eu vou para uma reunião mediúnica, vai me ajudar a entender essa relação com o mundo espiritual de forma ostensiva. Como o espírito chega, já me perguntaram, acho que é vocês também, o espírito entra na gente para dar uma comunicação?
A gente já pensou que fosse assim. Ele não entra, ele se aproxima. Como é a comunicação? É mente a mente. Ah, mas e a psicografia? Ele chega junto, ele comanda a nossa mão. Ele ativa o aparelho fonador para que a gente transmita a ideia, o sentimento, o pensamento dele. Mas ele não entra. Eu que sou o espírito nessa encarnação que atendo por Cristina, eu não deixo esse corpo que me ajuda a aprender, a construir esse meu progresso espiritual. Eu não me afasto, o outro não toma conta. Porque eu sou responsável por esse corpo. E o Livro dos Médiuns vai nos ajudar a entender isso tudo. Então, você lê simplesmente uma vez, não vai fazer de você, por melhor memória que você tenha, você não vai ter esse entendimento sutil desse relacionamento com o mundo espiritual. Aí, quando eu falo disso, eu sempre lembro de Divaldo e Joana, né? Quando o Divaldo chega para a Joana e diz: Joana, já li o Livro dos Espíritos. Ela: que bom, Divaldo, lê outra vez. 2 vezes, 3 vezes. Quando a 4ª vez que Divaldo acaba a leitura, que diz para ela: Joana, eu já li a 4ª vez o Livro dos Espíritos. Ela diz: que bom, Divaldo, agora vamos estudar. A lição serve para a gente com o Livro dos Médiuns. Com certeza. Fabinho, querido amigo. E essa é uma questão apresentada pela área de estudo do Espiritismo de uma profundidade pedagógica, de uma beleza muito rara, porque nos convida a pensar e a refletir a respeito do que seja o conhecimento e do que seja o estudo. Durkheim, ele tem a oportunidade de estabelecer que conhecimento é toda a relação existente entre o sujeito cognoscente, ou seja, aquele que deseja conhecer alguma coisa, e o objeto cognoscível, ou seja, aquilo que há de ser conhecido. E Allan Kardec, que era um grande estudioso da educação, portanto, se dedicava à epistemologia, à ciência do conhecimento, dedicava-se aos estudos, aos melhores métodos educativos, não só na aritmética, não só na língua francesa, como no próprio pensamento espírita. E é por isso que o mundo espiritual escolhe um educador, e não necessariamente um filósofo, um cientista, mas um educador. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele pontua que a explicação dos fatos espíritas, ela forma uma ciência e uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. E o estudo sério, ele parte de uma paixão. E aí é muito interessante resgatar a ideia de paixão trazida pelo próprio codificador, quando ele diz, ou ele dá a palavra aos espíritos, que nos dizem que a paixão decuplica a nossa vontade. Eu fico imaginando algo que vinha decuplicar a nossa vontade de conhecer o Livro dos Médiuns, de conhecer as relações do mundo material com o mundo espiritual. E Descartes, na obra As Paixões da Alma, fala de que uma dessas paixões é a admiração. Aquilo que nos entusiasma, que nos traz entusiasmo como estudiosos, aquilo que de fato nos traz admiração, porque queremos conhecer profundamente, nos leva a essa perseverança. Aquele, por exemplo, que não está muito interessado em conhecer a matemática, ele não persevera nos estudos da matemática. Aquele que não está muito interessado em conhecer engenharia, não persevera nos estudos da engenharia. Então, essa perseverança sai de uma vontade muito grande de conhecer alguma coisa.
E essa vontade, essa admiração pela obra divina, essa admiração pelas leis extraordinárias que estão aqui vigendo as nossas vidas, as nossas relações, é que faz com que, e Allan Kardec coloca isso na introdução do Livro dos Espíritos, algumas pessoas vejam as rãs de Luigi Galvani e vejam apenas brincadeiras, como brincadeira viram muitas pessoas da época de Kardec naqueles saraus, né, que a gente já conhece. Mas outras estão tão interessadas em conhecer, em saber o que está por detrás do fenômeno, que se dedicam a um estudo sério. Então, a própria doutrina ela já surge dessa admiração e dessa vontade de conhecer as leis que governam o universo, que gerou essa ciência, essa filosofia. E é por isso que qualquer estudo aprofundado dessa natureza exige paciência. Ninguém vai conhecer o Livro dos Médiuns da noite para o dia. Daí a necessidade de um curso regular, como Kardec coloca em Obras Póstumas, um curso regular, contínuo, como a nossa Cris falou, e a gente volta tantas vezes necessárias forem, porque é essa paciência que vai nos permitir aprofundamento. É essa perseverança que vai nos trazer o olhar de um observador muito consciencioso. Eu venho estudando isso há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Estou aprendendo mais. Por quê? Porque, como disse Durkheim, a cada hora que essa relação entre o sujeito e o objeto se aprofundam, o conhecimento com ela se aprofunda. Eu posso até ter o conhecimento do Livro dos Médiuns, mas pode ser superficial. A minha relação pode ser mais profunda com ele à medida que eu me dedico, à medida que eu persevero. E Allan Kardec trouxe um outro método interessante, que além do método de estudo individual, é o método do estudo coletivo, onde nós trocamos ideias com outras pessoas que podem ter percepções que nós não tivemos sobre um parágrafo, sobre um texto, sobre uma experiência mediúnica e assim sucessivamente. Então, nada que afaste o estudo individual em casa. Podemos e devemos estudar e ler, mas os estudos em grupo na casa espírita, o MEP, todas essas propostas são importantíssimas para ampliar a nossa percepção. E aí sim, torná-la, como o próprio Kardec diz em O Livro dos Médiuns, que essa obra é uma obra experimental, portanto prática, levá-la à devida aplicação nas reuniões mediúnicas. Porque agora eu estou vendo os efeitos práticos, não só na reunião mediúnica, mas também na vida, como bem lembra o nosso amigo Jacobson. Então, pequenas contribuições a respeito desse método de estudo, desse olhar, dessa necessidade, que a nossa Cris muito bem já pontuou. Ô, Fabiano, na sua fala eu lembrei que eu gosto sempre também de pontuar que a gente nunca vai saber tudo. Então, que a gente nunca pode se posicionar. Eu lembrei disso quando você falou 20 anos, 30 anos. A gente estuda há 20, 30 anos o Livro dos Médiuns, mas ainda tem o que aprender em O Livro dos Médiuns. Que a gente não aprendeu tudo. Porque nós somos espíritos ainda em evolução. Então, eu não posso imaginar, porque eu tenho 40 anos de reunião mediúnica, que eu sou expert, que eu tenho todo o conhecimento da mediunidade. Não tenho, eu ainda tenho que aprender. E se eu me deixo aberto ao aprendizado, certamente a minha contribuição vai ser muito melhor, vai ser mais equilibrada, vai ajudar não só a mim mesmo, como aqueles que caminham conosco. E, Cris, tu conheces algum grande cientista, como Newton, como Einstein, como Maxwell, que pararam de estudar na crença de que já sabiam tudo da física? Nenhum. Nem desses mais novos, nem dos mais antigos. Todos eles continuaram estudando enquanto tiveram condições de estudar. Todos. E é assim que a gente precisa olhar o Livro dos Médiuns, como esse livro que, toda vez que a gente abrir, a gente tem algo para aprender. Perfeito, obrigada.
Vamos agora à pergunta da área da infância e juventude. Na evangelização infanto-juvenil, como lidar com crianças cuja mediunidade é ostensiva? Meus queridos, minhas queridas, Kardec diz textualmente no Livro dos Médiuns que a fisiologia, né, a composição das crianças ainda não está completa. Então, que a gente não deve estimular esse intercâmbio ostensivo com a equipe espiritual nas nossas crianças. Eu já atendi uma pessoa que chegou para mim no atendimento fraterno, dizendo que tinha uma filhinha de 3 anos, 2 para 3 anos, que estava conversando com a avó. E ela chegava em casa todo dia e perguntava: e aí, vovó veio hoje? Vovó está aqui? Estimulando essa mediunidade. E a gente orienta que traga essa criança para a evangelização, que ela conheça os fundamentos na evangelização a partir de todos os ciclos de evangelização, apropriados àquela idade, e que a mediunidade, se for um compromisso mediúnico com a mediunidade ostensiva, ela vai se manifestar já na idade adulta. Por que a gente diz isso? Para que a gente não venha estimular muitas as famílias achando que mediunidade é uma benesse de Deus, ou é algo porque essa criança é maravilhosa, é sobrenatural, é especial. Não. A mediunidade faz parte da vida, ela acontece sempre. Até os 7 anos é muito natural que a criança perceba o mundo espiritual. A maioria ainda percebe o mundo espiritual nessa primeira fase, nessa primeira faixa etária da reencarnação. Então, que a gente não deve estimular. Então, se chega na evangelização crianças com mediunidade, vamos observar, até 7 anos, vamos tratar com a maior naturalidade, sem querer estimular, sem estar perguntando. Deixa que seja muito natural. Passou dos 7 anos, continua. Vamos orientar o passe, vamos procurar mostrar que não é necessário, nesse momento, estimular essa comunicação com o mundo espiritual. Essa fisiologia infantil ainda não está pronta para isso. Se chega um espírito muito amigo, para proteger, se encontra algum dos afetos do passado que quer prejudicar. Então, o que é que protege o médium? O Evangelho, o bem que se faz. Então, aqui não é uma questão só da infância e juventude, da evangelização. É uma questão da família. A gente chama a família, conversa com a família, orienta a família, evangeliza todos. De um modo geral, o convite é para que o Evangelho faça parte da vida dessa família. Certamente, outras observações Fabinho pode trazer, pode refletir, mas sempre lembrando que a gente não deve estimular essa mediunidade nessa faixa etária. E que o evangelizador, esse sim, precisa conhecer bem o Livro dos Médiuns para poder saber o que fazer. Muito bem lembrada a fala da nossa querida Cris, e trazer à tona de que a mediunidade ela pode surgir em qualquer idade. Nós temos aí exemplos trazidos pelo Chico, pelo Divaldo, que confabulavam com os espíritos já muito cedo. Entretanto, não havia estímulo, como bem lembrou Cris, nem dos seus pais, nem daqueles que à época prestavam algum tipo de assistência religiosa, como os padres, que fizeram parte da infância do Chico,
da infância do Divaldo. Mas uma coisa a gente vai identificando que aqueles fenômenos mediúnicos, eles não exigiam transe dessas crianças. Então, em regra, era uma mediunidade auditiva, era uma mediunidade de vidência, em que você não entrava no estado de transe mediúnico. E isso, para a criança, é muito perigoso. E esse é um cuidado que Allan Kardec traz em O Livro dos Médiuns. Daí a necessidade de observar 2 pontos que Kardec traz, que um é o próprio desenvolvimento físico, que a Cris falou, e outro é o desenvolvimento moral da criança. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento moral, um dos conceitos que a gente pode ampliar de moral é a capacidade de escolha. A criança, exatamente por ter ainda está em desenvolvimento cerebral, essa capacidade de escolha, por exemplo, de meditação, de recolhimento, de preparo para uma comunicação, não é igual a de um adulto. Então, nós não podemos aqui, sem correr o risco de trazer graves efeitos, e efeitos que talvez não sejam bons para a criança, estimulá-la a essas comunicações. Mas o principal desenvolvimento moral, ele não está necessariamente ligado à idade. Existem pessoas adultas que teriam muita dificuldade para as atividades numa reunião mediúnica. E existem jovens que já têm condições muito bem talhadas, muito bem trabalhadas para comunicações, inclusive se houver necessidade de transe mediúnico, como acontecia com as meninas que Allan Kardec trabalhou naquela época. Então, o mais importante se você tem uma criança e ela fala dos fenômenos, você lidar isso com naturalidade, você explicar na evangelização infantil, e aí a Cris, mais uma vez, super precisa, o evangelizador precisa conhecer o Livro dos Médiuns, para que ela compreenda, de acordo com as dimensões da sua idade, como é que as relações do mundo espiritual com o mundo físico acontecem. Eu me lembro daquelas obras de Neil Lúcio, que nos traziam de forma bastante lúdica essa relação do mundo espiritual. Eu adorava ler aquelas obras de Neil Lúcio. Então, como elas são boas, a literatura infanto-juvenil é importantíssima nesse aspecto. O evangelho no lar, a evangelização infantil, a presença da criança em lugares onde ela tem segurança espiritual. Evitar levar uma criança que você sabe que está num quadro de mediunidade para locais onde o meio não é propício, porque o ambiente é pesado, porque o ambiente é frequentado por espíritos inferiores. Não. Casa espírita, escola, casa, evangelho, tudo isso cerca a criança de grande proteção espiritual e que lhe, naturalmente, auxilia, junto à casa espírita, a compreender esses fenômenos, e ela vai crescer aprimorando ainda mais as suas relações com o mundo espiritual, se ela de fato for média ostensiva. Se não for, passada essa idade que a Cris falou, esses fenômenos também vão passar. Fabinho, eu queria lembrar também que muitas vezes, nessa primeira infância, a gente tem essa participação da criança ainda com o mundo espiritual de uma forma tão natural, que a própria psicologia já abraçou isso com naturalidade, já trata com muita naturalidade. Mas a gente não pode esquecer que nessa fase também, algumas vezes, por provação para a criança e para a própria família, os desafetos do passado encontram e querem constranger essa criança
a situações mais difíceis, às vezes dolorosas. E que o evangelizador também precisa saber disso. Que não é somente, vamos dizer assim, o lado bom, vamos dizer assim, somente os espíritos amigos que se comunicam. A gente pode encontrar crianças que se encontraram com seus desafetos do passado. Então, como proceder? Aí, mais uma vez, a gente vem. O Evangelho é o nosso grande protetor. Escolher, que a família saiba acolher essa criança, não com medo, nem querendo expulsar, mas querendo reconciliar, que é o ensinamento de Jesus. E como é que a gente faz isso? Fazendo bem, praticando bem, escolhendo os locais apropriados de convivência, não estimulando ações na criança de violência, de agressividade, né? Não estimulando revides. Se a família consegue orientar a criança nesse sentido do aprendizado do amor, com certeza isso tudo vai se diluindo com o tempo, porque os amigos espirituais vão se acercar essa família, vão proteger essa família e vão ajudar nessa reconciliação. Acho que é muito importante a gente saber que esse reencontro ele pode ser muito prazeroso e pode ser também muito sofrido. E que é preciso que o evangelizador saiba disso, conhecendo bem o Livro dos Médiuns, para bem orientar a família. Aí, mais uma vez, é um assunto que é transversal nas nossas atividades, encaminhamento ao atendimento fraterno, encaminhamento ao passe, encaminhamento às reuniões doutrinárias, às palestras público-doutrinárias, porque tudo isso é um conjunto. A orientação para o Evangelho no Lar são um conjunto de ações que a família responsável por essa criança tem à sua disposição para ajudar a todos. E pelo amor a aquele que está encarnado, você vai ajudar aos outros também. Talvez até você também não tenha essa relação tão afetiva ainda, mas que você vai procurar ter para poder ajudar esse afeto querido que você recebeu como filho, como neto, como sobrinho, como primo, enfim, e reencarnou nesse meio. Então, mais uma vez, o Livro dos Médiuns é para a vida, e vida em abundância, como disse Jesus. E Cris, interessante esse novo contexto que tu trazes dos espíritos sofredores, dos espíritos perversos que podem cercar ali uma criança. É interessante que enquanto tu falavas, eu me lembrava como nós, às vezes, falhamos em relação ao Evangelho na educação moral de nossas crianças. Por exemplo, uma criança que na escola faz uma narrativa de ter sido vítima de bullying, de um encarnado que a provocou, que a colocou numa situação de constrangimento, nós geralmente queremos, como pais, ir lá resolver e falar com os pais da outra criança, mas esquecemos de passar valores morais para que o nosso filho não sinta ódio do coleguinha, para que ele aprenda os valores do perdão, para que ele compreenda o quadro em que o coleguinha se encontra. Ou seja, todas aquelas bases de natureza ético-moral, nós muitas vezes esquecemos de repassar naquele momento. Só que essas relações não acontecem só entre encarnados, mas também acontecem com desencarnados, mas a base moral do Evangelho é a mesma. Porque à medida que a criança ela vai aprendendo a compreender, ela vai aprendendo a lidar com essa diversidade, ela vai sabendo também conviver com encarnados e com desencarnados, porque nenhum de nós vai poder fugir da convivência com outros espíritos, estejam eles em quaisquer dimensões.
vai ter que aprender a conviver com eles. Então, a educação do evangelho é essa grande base, como tu disseste. E aí, quando tu ampliaste para a família, isso mais importante ainda. Porque não adianta eu evangelizar a criança se a postura familiar, que é um ambiente máximo da educação, não compreende e passa a ideia contrária. Então, os mesmos valores de compreensão daquele que eu encontro nos espaços aqui das relações de encarnado para encarnado são as mesmas bases morais para essas outras relações que estão todas sustentadas no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Obrigado, Cris. Fábio, vamos agora para a nossa última pergunta. Essa pergunta que foi feita é do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, em relação à reunião mediúnica e diálogo. Ele faz a seguinte pergunta: como dialogar com o espírito que chega à reunião com a forma perispiritual deformada, dizendo que ele é um animal? Isso aí, para reunião mediúnica, é um momento muito delicado para o dialogador, para o médium, para todo o grupo. Por quê? Porque o dialogador vai precisar ter uma sintonia muito fina com o seu dirigente espiritual para perceber se esse espírito ele realmente está com essa forma perispiritual deformada. Quando eles assim chegam, eles dificilmente conseguem estabelecer um diálogo, porque eles não se sentem mais em condições de conversar. Eles precisam muito do que nós chamamos de choque anímico, sentir a densidade da matéria para começar a despertar na sua memória a sua forma humana. Não é que ele perdeu, é que ele acredita que está deformado. Ou por injunção de um magnetismo muito forte, por uma culpa muito grande, um remorso intenso, um sofrimento atroz. Então, nesses casos, a prece é o auxiliar do dialogador, envolvendo esse espírito em muito carinho, em muita esperança e a certeza de que a equipe espiritual vai conseguir ajudá-lo a partir desse momento. Nesse momento, essa prece precisa buscar lá na memória desse espírito o amor que está ali plantado, que está na consciência de cada um as leis divinas. Nas leis divinas tem amor. Então, eu penso sempre como se fosse uma grande pedra bruta, que lá dentro tem uma pepita valiosíssima, que se chama amor, e que está escondido. Está escondido embaixo de sofrimentos atrozes, de decepções, de desenganos. Está escondido atrás de injunções, de desafetos. E a prece é o maior recurso que o dialogador tem. Mas o dialogador também precisa ter muita atenção, e o médium também, comunicante. Se esse espírito não está chegando ali, se dizendo deformado, para, de alguma forma, desestabilizar a reunião. Daí a necessidade do preparo do médium e do dialogador e de toda a equipe, porque mais do que nunca, nesse momento, essa equipe precisa ser um feixe de varas. Esse momento é especialíssimo. Precisa ser um feixe de varas. E o dialogador, em prece, sempre
pedindo ao seu dirigente espiritual que o ajude a bem discernir o porquê dessa comunicação. Mas a gente sempre pressupõe que aquele espírito não quer nos enganar. Então a gente vai acolher com muito carinho, com muita vontade de fazer com que ele reassuma a sua capacidade de amar, de perdoar, de reconciliar. É um momento delicado, mas se ele chegou nessa reunião, qualquer que seja o motivo, ele precisa ser bem recebido, com respeito, mas com firmeza também. Tem alguém que está sofrendo, e tem alguém que pode ser acolhido, que pode ser ajudado. Se ele foi levado ao nosso grupo, é porque nós todos, o grupo, esses festivais, tem condições de ajudar. É preciso que esse grupo seja muito unido, que os pensamentos sejam concordantes, para que se possa efetivamente chegar à essência, à nossa essência de seres espirituais, que é o amor. Nós fomos criados para aprender a amar, nós fomos criados para ser felizes. E o amor é o que nos move para isso. Querido, muito obrigado. Por favor, me ajude. A Cris, ela deixa só uma sobrinha para a gente, de tão completa que ela é nas suas explanações. Eu não teria como começar de outra forma sem ser repetitivo, sem falar do amor, dessa força suprema capaz de nos trazer à luz, ainda que estejamos nos pântanos, ainda que estejamos nas cavernas. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 1 da segunda parte, que trata da atuação do espírito sobre a matéria, ele nos fala atentamente sobre o perispírito, com muito vagar, com muita profundidade. E lá em O Livro dos Médiuns, ele vai nos dizer que o perispírito é uma matéria sutil e que ela não possui nenhum tipo de rigidez, nenhum tipo de tenacidade. Só que Allan Kardec também vai nos dizer que os espíritos são mais ou menos sábios. E há alguns espíritos que conhecem menos do que nós do que acontece no mundo espiritual. Então, alguns acreditam, por exemplo, que estão encarnados, outros acreditam que estão com algum problema no pulmão, outros acreditam que a pressão está alta, outros acreditam que estão com algum problema de angina, endócrino, ainda que tudo isso, como fala muito bem Allan Kardec no Livro dos Médiuns, seja aparência. Exatamente porque uma das características do perispírito é essa plasticidade, essa flexibilidade, essa expansibilidade, onde resulta a forma do perispírito ser a forma conforme o pensamento do espírito. O espírito pensa e aquela forma ela aparece, às vezes imediatamente, às vezes não. Ele lembra de uma encarnação, lá está o perispírito no formato daquela encarnação. Ele lembra de outra, lá está o espírito o perispírito com essa outra forma. Então, nesse aspecto, muitos dos espíritos que chegam, eles chegam sem nenhum tipo de conhecimento de como esses processos perispirituais acontecem. Eles não sabem, eles acreditam que são aquilo ali. Eles ainda, muitos deles, não conhecem como o perispírito ele modifica essa aparência. Então, alguns, você vê a narrativa de André Luiz em Nosso Lar, da vestimenta, de como ele se encontrava quando foi resgatado para o Nosso Lar, e depois as descrições dele
passados alguns anos ali naquela colônia espiritual, como houve essa mudança, inclusive da própria aparência do nosso querido André Luiz. Agora, para que a gente possa identificar a necessidade perispiritual do espírito, a gente precisa reforçar uma fala da Cris. A nossa oitiva atenta. Nós precisamos ouvir atentamente o espírito. Geralmente, a gente ouve as pessoas ao conversar, a gente ouve para responder logo, a gente não ouve para entender. A gente já está com uma resposta na ponta da língua. Não, eu preciso ouvir, porque a partir dessa necessidade, eu vou saber se ele está em desespero e aquilo ali está lhe causando sofrimento, ou se ele quer nos enganar, qual é o objetivo dele. Então, eu preciso de uma oitiva muito atenta. E a partir dessa oitiva atenta, eu vou compreender uma outra coisa importante, e que vai ajudar nesse choque anímico o espírito também a compreender que os pensamentos alteram os fluidos. No momento em que seu pensamento é de amor, no momento em que você está extravasando o amor, você já auxilia a modificação da psicosfera, da estrutura perispiritual dele, ele já vai se sentindo melhor. Isso está, por exemplo, na obra O Céu e o Inferno. Quantos espíritos não batem a porta e só querem uma prece? Porque eles sabem que a prece, ainda que seja de outro, ele, envolvido por aquela psicosfera, ele já se sente melhor. Ali, o perispírito também ressente o pensamento do outro. É por isso que quando a gente se aproxima de um Chico Xavier, por mais que a gente esteja atarantado nas cabeças, a gente sente uma vibração boa. Diz, olha, só em me aproximar já me senti melhor. Tem pessoas que a gente abraça, já me senti melhor. Então, essa aproximação com esse pensamento elevado daqueles que estão na reunião mediúnica já começam a mostrar àquele espírito sofredor que a mudança de faixa mental já é capaz de trazer um alívio, uma estrutura perispirítica melhor. E aí você vai, na medida dessa percepção do nível em que o espírito está, apenas orando. Mas se ele é mais compreensível, eu posso sugerir que ele ore comigo. Vamos orar juntos? Ou eu posso sugerir que ele comece a pensar em outras coisas que não sejam necessariamente a causa de suas dores, que vem ali mantendo aquela estrutura perispiritual deformada. Porque às vezes a deformação não é só animalesca. É uma perna que sumiu porque ele teve um acidente que perdeu a perna, é uma cegueira, é uma flecha, qualquer outra coisa nesse sentido, e que, de alguma forma, é reflexo do pensamento do espírito. Então, eu vou verificar com essa oitiva atenta qual é o melhor caminho. E aí entra a inspiração. Porque os espíritos superiores estarão ali presentes, intuindo, dizendo que o melhor caminho, a melhor abordagem é essa, não é aquela. Por isso, o preparo para a reunião mediúnica, inclusive dos dialogadores, ou especialmente dos dialogadores, é importante. Eu não posso chegar na reunião mediúnica mais perturbado do que aqueles que batem a porta da casa espírita, mesmo desencarnados, buscando ajuda. Então, preciso estar preparado para a reunião mediúnica, a fim de que eu seja também um bom instrumento de alívio, de consolo àqueles que precisam. Fabio, você falava aí, eu lembrava de uma fala de Kardec, que está no Evangelho, que diz que, por mais imperfeito que eu seja, eu tenho algum afeto. Não é? Eu tenho afeição por alguém, por algo, por mais criminoso que eu seja, por mais imperfeito que eu seja. E é isso que o dialogador vai buscar. Esse afeto que está ali escondido, que vai ser a ponte ou a isca que vai ajudar a abrir essa comporta, né, para que o amor penetre, que o amor ressurja desse nosso irmão, dessa nossa irmã que está em sofrimento tão atroz. Então, mais uma vez,
É o amor que cobre a multidão de pecados, sempre. Obrigada, Cris, Fábio. E assim encerramos o nosso momento de perguntas maravilhosas, perguntas e respostas. Agradeço aqui aos coordenadores que colaboraram com suas perguntas e pedimos a Cristina as considerações finais do nosso trabalho. É um prazer. Eu só gostaria de agradecer a Fabinho, como presidente aí da FEMAR, você, Aldilamar, coordenadora da mediunidade, essa oportunidade de reflexões tão lindas, tão importantes nas nossas vidas. Eu sempre recebo como um presente qualquer convite que me ajude a voltar a estudar a codificação. E vocês me deram hoje um presente maravilhoso. Então, minha gratidão a todos vocês que fazem a família FEMAR e, mais uma vez, recebam da família pernambucana, da família espírita pernambucana, um abraço carinhoso e desejo de muitas prosperidades espirituais. Nossa, quase não saí. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela conversa tão prazerosa desses instantes. Minha querida Cris, em nome da Federação Espírita do Maranhão, nós agradecemos a sua presença, a sua colaboração, seus esclarecimentos, a sua simpatia, o seu amor e, principalmente, a sua presença constante no movimento espírita, trazendo-nos aqui esclarecimentos e ajudando a divulgar essa doutrina tão bela, tão linda, que tanto nos consola. Saiba que as portas estão sempre abertas aqui da Federação Espírita do Maranhão. Eu costumo dizer a todos os nossos convidados que os lençóis maranhenses não são curtos. Aqui cabe todo mundo. Tá? Não se preocupa que dá para cobrir do dedão do pé até o último fio do cabelo da cabeça. E seja bem-vinda. E nós estamos aqui sequiosos de encontros presenciais. Com certeza. Saudosos, né, dos abraços. Eu tenho certeza que o nosso encontro em Recife, no período do Carnaval, vai nos permitir esse abraço presencial. Com certeza. Menos de um mês estaremos recebendo você aqui em Recife, com muita alegria para esse trabalho pioneiro, vamos dizer, aqui na cidade, que a gente está procurando oferecer à família espírita pernambucana uma opção, né, de uma atividade espiritual condizente com os nossos princípios, com as nossas expectativas. A gente sabe que Recife chamam de capital do frevo, né? Que a gente tem muita festa, muito tudo, mas a nossa festa vai ser do reencontro, a nossa festa vai ser com a nossa família espírita, com muitos convidados como você. Então, quem quiser participar, contem conosco. Vai ter transmissão também, viu? Vamos transmitir ao vivo nos dias de carnaval, no domingo, segunda e terça, das 8h30 às 12h30, que é a hora que a cidade está descansando. Então, a equipe espiritual vai poder nos ajudar bastante. É uma alegria, sempre uma alegria muito grande estar com vocês todos, uma alegria imensa. E tem aquela fala do Livro dos Médiuns que eu repito a exaustão, está lá no item 30, na primeira parte. O Espiritismo anda no ar e torna felizes todos aqueles que o professam. Essa frase tem sido minha companheira, porque eu sinto essa alegria em ser espírita e compartilhar com vocês o pouco que eu já sei. Porque cada vez que eu pego para estudar, eu vejo que eu acho que eu não sei nada. Que eu preciso estudar mais ainda. E vocês estão me dando essa oportunidade, então gratidão imensa
esses momentos aqui com vocês. E aproveitando essas vibrações, essas irradiações, do frevo ao fervor, já convido você, minha amiga, para nos representar na prece de encerramento. Com certeza. Jesus, Mestre muito amado, alegria imensa em poder compartilhar com irmãos tão queridos esses momentos de conversa fraterna acerca do Livro dos Médiuns, esse momento tão gratificante. Por isso, Jesus, obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Mas desculpa, Senhor, por expedientes ainda somos. Então, neste momento, Jesus querido, te pedimos pela família espírita maranhense, pela família espírita pernambucana. Te pedimos ajuda para que todos nós possamos continuar merecendo a ajuda, o estímulo, para escolhermos a cada dia o caminho da porta estreita. Para cada dia, Jesus querido, amanhecermos felizes e com ânimo para tomar da charrua sem olhar para trás. Ajuda-nos, Mestre amado, a nesses dias, nesses poucos dias em que aqui estamos no mundo das formas, que possamos cumprir os compromissos assumidos, com a certeza da tua presença entre nós. E assim, Mestre tão amado, aos mensageiros do teu amor, aos nossos mentores espirituais das nossas casas, das nossas federativas, aos nossos anjos guardiões, a todos que diuturnamente nos ajudam, nosso muito obrigado. Que Jesus, tu, Mestre querido, possas continuar conosco todos os dias. Muita paz para todos.